Olá, seja bem-vindo a mais uma academia que começa agora e hoje a gente vai saber um pouco mais sobre o direito fundamental de defesa do consumidor. O autor da dissertação é o mestre em Direito, Ricardo Weber. O direito fundamental de defesa do consumidor nas relações privadas. Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Direitos das Relações Sociais no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Orientador, professor doutor Luiz Edson Fachin. Para debater esse assunto com a gente, estão aqui Fernando Martins, mestre em Ciências Políticas e presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-DF, e Felipe Mendes, analista jurídico do PROCON-DF. Obrigada, Fernando, pela sua presença aqui no programa. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada, Felipe. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, então vamos entender um pouquinho melhor esse tema. Confira um rápido resumo da dissertação. A dissertação analisa as relações de consumo do mundo moderno, a aplicação do direito fundamental de defesa do consumidor e o princípio constitucional de proteção da pessoa frente às imposições do mercado. O autor defende que as relações de consumo devem ser baseadas em valores e princípios constitucionais. Ricardo, eu queria começar nosso bate-papo já entendendo a necessidade de estudar esse tema. Por que o direito do consumidor? Na verdade, a questão do consumo hoje, ele é um atributo da nossa sociedade. Ele que modela a vida das pessoas. A gente não consegue fugir no nosso dia a dia de consumir. Eu identifiquei, tendo em vista a norma constitucional, né, que havia a proteção, né, a defesa do consumidor, advindo dos direitos fundamentais de nossa sociedade. Foi por isso que me ative a esse estudo, tentar buscar através da positivação da nossa Constituição, a grande norma que regulamenta o consumo. Não só o Código de Defesa do Consumidor, é claro que o Código de Defesa do Consumidor é o grande instrumento que nós utilizamos, mas ele vem, na verdade, efetivar esse direito fundamental que é a defesa do consumidor, descrito no rol do artigo 5º, no inciso 32 da nossa Constituição, bem como no artigo 170, que fala da livre iniciativa do mercado econômico. Também ali ele se baseia, se funda no princípio da defesa do consumidor. Foi por esse o motivo da escolha desse tema. E, na sua opinião, esse direito tem sido negligenciado? Acredito que o Código de Defesa do Consumidor, ele é o grande instrumento. Na verdade, o direito fundamental de defesa do consumidor não é muito utilizado pelos operadores do direito. Eles utilizam mais o código. Na minha acepção, há necessidade de partirmos primeiro, né, da norma constitucional, para depois, então, ingressarmos nas regras estabelecidas no código. Então, o direito fundamental de defesa do consumidor não é muito aplicável. O que é aplicável, sim, é o Código de Defesa do Consumidor, é o que a gente vê no nosso dia a dia. E é uma cultura jurídica que já vem de muitos anos, ou por que você acha que o Código do Consumidor sempre, né, prevalece? Sim, na verdade é a dogmática clássica que estabelece assim, as normas constitucionais é para o público, não adentram a esfera do direito privado. Eu, com o meu estudo, eu busquei modificar isso, fazer com que esse direito de defesa do consumidor que emana na nossa Constituição adentre as relações privadas de forma imediata e direta, não necessitando de uma intervenção legislativa para regulamentá-lo. Então, ele pode, sim, atuar como um grande instrumento em busca da proteção do desvalido, do desigual, do mais fraco desta relação que é sempre o consumidor, tendo em vista as imposições do mercado, dos fornecedores. Verdade. Agora, Ricardo, qual foi a metodologia usada nesse trabalho? A metodologia utilizada é a do direito civil constitucional, que é utilizar a Constituição, né, de direitos fundamentais constitucionais, invadindo a seara do direito privado e repersonalizando esses institutos do direito, principalmente civil, né, por meio da nossa Constituição. Então, a nossa metodologia
é uma perspectiva crítica da análise do direito, com ênfase na constitucionalização, no caso, dos direitos do consumidor por meio da norma da Carta Constitucional, descrita como um direito fundamental do indivíduo, da coletividade, bem como da atividade econômica. Ricardo, você também usou vários livros, né, nesse trabalho e indicou alguns para a gente. Vamos conferir agora quais são. Vida para Consumo, de Zygmunt Bauman, editora Jorge Zahar. Eficácia dos Direitos Fundamentais, de Ingo Wolfgang Sarlet, editora Livraria do Advogado. Mitologias Jurídicas da Modernidade, de Paulo Grossi, editora Fundação Boitê. Ricardo, nessa área tem uma bibliografia muito vasta, né? O direito do consumidor, o consumo. De que forma que esses livros aqui te ajudaram, que você indicou para a gente? Na verdade, eu indiquei esses 3 livros, pois eles me ajudaram muito e cada um no seu momento. O primeiro é de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que ele trabalha a questão do consumo como um atributo da sociedade atual e que nós, como consumidores, temos que agir como membros dessa sociedade, adquirindo e consumindo. E por muitas vezes, esse consumidor acaba sendo tratado, né, ou visto pelo mercado, não como pessoa de carne e osso, mas sim como um número, como um dado, e isso vem a, digamos, objetificá-lo, deixá-lo como uma própria objeto, né, uma própria mercadoria. Eu achei muito interessante a análise feita por esse autor e utilizei isso no meu livro. Com relação ao professor Ingo Wolfgang Sarlet, é um dos maiores doutrinadores que trabalha na área de direito constitucional e ele trabalhou muito bem nesse livro, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, então foi uma obra muito usada na minha dissertação. Com relação a esse outro livro, de Paulo Grossi, Mitologias Jurídicas da Modernidade, esta obra advém da Escola Fiorentina de História do Direito, que é a maior escola de História do Direito no mundo, e ele é o grande mestre dessa escola, e me auxiliou muito a ter uma análise crítica a respeito da forma-código, que é o que eu tratei para demonstrar que o Código de Defesa do Consumidor não pode querer regular todas as relações de consumo. O que acontecia no início da codificação, em 1804, com Napoleão, a qual ele quis regular toda a vida social através do Código Civil. Então, eu faço uma crítica a esse olhar da forma-código, que não pode ser o mesmo para hoje. Perfeito. Agora que a gente já entendeu um pouquinho melhor, Ricardo, a sua dissertação, fica à vontade para apresentar e concluir o seu trabalho. Só gostaria de esclarecer que, na verdade, esse tema, o direito fundamental de defesa do consumidor, como sendo a grande norma que estaria em favor dos consumidores, ela é baseada primeiramente no fato social ao qual nós nos identificamos hoje, que é a sociedade de consumo, a sociedade de consumidores. Então, nós estamos atrelados a esse modelo social, ao qual consumir ela virou um atributo, né, social e faz parte do nosso modelo de vida. Então, eu busquei trabalhar nesse primeiro momento, como a gente diz assim, quando vou fazer a visita na casa de alguém, esse alguém vai me levar até a sua sala. Para eu chegar à sala, eu tenho que passar pela antessala. E é isso que eu trabalhei nesse primeiro momento, a antessala de como que se dá o modus vivendi, o modelo de vida na sociedade de consumidores. Então, tentei demonstrar o quê? Primeiro, que houve uma passagem de uma sociedade de produtores que estava baseada na durabilidade das relações, até na questão de aquisição de produtos. Esses produtos teriam que durar, como se diz, até que a morte nos separe. Na atualidade, já não acontece isso, ela é muito mais liquefeita, né? É muito mais veloz, informatizada, e a durabilidade do produto não interessa mais ao consumidor atual. Ele necessita que o produto seja transitório, ou seja, a permanência do mesmo produto por muito tempo, ele não é aceito pelo consumidor, ele quer novidades. E com relação a isso é que o mercado atua no sentido de nos incutir, né, desejos esses que
a partir do momento que são satisfeitos, quando eu compro aquele produto, já me abre outro desejo, né, insatisfeito, então vou buscar satisfazê-lo, e essa é a grande roda hoje que a gente verifica na sociedade, sendo que o consumo, ele é, no meu ver, até uma questão de política de Estado, pois vemos hoje no Brasil um problema de crescimento econômico. Esse crescimento econômico é dado em virtude do quê? Em virtude de que houve uma diminuição no consumo, ou seja, o crescimento econômico está derivado do consumo. Por isso que eu acho que é importante um instrumento jurídico para proteger os consumidores, não ficar atrelado apenas ao Código de Defesa do Consumidor, mas sim sabemos que nós temos a grande norma, que é o princípio, o direito fundamental de defesa do consumidor esculpido em nossa Constituição. Obrigada, Ricardo, pelas suas explicações. A gente faz uma rápida pausa, vamos para o intervalo. Já já a gente volta para debater esse assunto aqui no Academia. Estamos de volta e hoje a gente fala sobre o direito fundamental de defesa do consumidor. Agora vamos iniciar o debate. Quem gostaria de começar com a primeira pergunta? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Ricardo pela dissertação. Com certeza é um trabalho de muito valor e que muito engrandece o direito do consumidor. Nós estamos em um ano de comemorações. O Código de Defesa do Consumidor está completando um quarto de século de vida. E nesse contexto, eu gostaria de saber qual que é o balanço que você faz sobre esse período de vigência do Código de Defesa do Consumidor e quais são os novos horizontes. Pois bem, Felipe, na verdade, 25 anos do Código de Defesa do Consumidor significa, para a era do direito, pouco, né? Ou seja, é um direito novo. Essa situação, vamos dizer, da entrada em vigor do nosso Código em 91, ele foi promulgado em 90, mas a sua vigência foi em 91. Foi o código que mais inovou, né, no direito privado. Ele irrompeu, vamos dizer, um novo olhar sobre as relações privadas, que anteriormente eram baseadas na chamada pacta sunt servanda, vamos dizer, a autonomia da vontade fazia lei entre as partes. O Código, nosso consumidor, instituiu, por uma questão de ordem social, né, a relevância na proteção do consumidor, ou seja, partindo não de uma igualdade formal, mas sim uma igualdade material, e conjugando uma cláusula geral, que é a da boa-fé das relações privadas. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele foi uma grande ruptura com o modelo, né, do passado das relações privadas. É claro que com o avanço, né, principalmente da informação, da tecnologia, no momento há necessidade de algumas modificações, algumas alterações, até para que haja maior defesa, maior proteção do seu agente central, que é o consumidor, que é a pessoa no seu status de consumidor. Então, no momento está havendo uma proposição legislativa para que haja uma proteção do consumidor hiperendividado, superendividado, bem como que proteja o consumidor com relação ao comércio eletrônico. Mas uma situação que eu identifico é que o consumidor da época do Código de Defesa do Consumidor não é o consumidor de hoje. Hoje nós podemos dizer até que somos um hiperconsumidor, vivemos numa relação de hiperconsumo, de tanto acesso a bens e produtos, tanto materiais como imateriais, que nós temos hoje. Uma situação que eu vejo que há necessidade de haver um aprofundamento maior com relação aos direitos do consumidor é no tocante à obsolescência programada, que é o tempo de vida útil que é dado a um bem. Esse tempo de vida útil que foi feito pelo mercado para em determinado momento ele não ser mais possível de uso e ter que ser descartado e ter que ser adquirido um novo produto, essa informação ela resta faltante para o consumidor. Então eu vejo que havia necessidade também de trabalharmos a questão da obsolescência programada para que obrigue os fornecedores a informarem qual que é o tempo de vida útil daquele produto. Bom, da mesma forma, quero parabenizar o trabalho, onde abordou com profundidade
a questão constitucional no direito do consumidor, ou seja, a interpretação das normas consumeristas a partir da luz da Constituição Federal. E esse é o tema que cada vez mais os tribunais superiores tentam aplicar nos casos concretos, nos julgamentos. E aí me veio aqui uma situação que é exatamente a questão do superendividamento, a questão da concessão do crédito, onde, como foi muito bem dito, temos que respeitar a autonomia da vontade, ou seja, a vontade do consumidor em contratar, mas até que ponto ele pode contratar, ou seja, assumir dívidas e se prejudicar. Então, qual, na sua visão, é essa relação da independência da vontade, da autonomia da vontade e um prejuízo que o consumidor pode assumir com uma concessão desregrada do crédito? O autor que eu utilizei, Zygmunt Bauman, esse sociólogo, tem uma obra chamada assim, Vida a Crédito. Parece que toda a nossa vida vinculada ao consumo, aquisição de produtos e bens, ela se vincula ao crédito. E, por vezes, eu não possuindo crédito, mas sendo seduzido pelo mercado com a vontade de adquirir determinados produtos, vou em busca de créditos perante o mercado financeiro. E, de repente, o que ocorre? O que eu ganho já não dá mais para eu pagar as contas mínimas da minha necessidade, tendo em vista que o meu salário está todo comprometido com financiamentos que eu fiz, com créditos que eu adquiri para fins de consumir. Então, tem que haver uma limitação a essa concessão de crédito, visando o quê? Visando, sim, proteger a vida digna do consumidor, para que ele não entre nessa busca incansável de créditos para consumir, pois o seu superendividamento vai lhe afetar a sua vida como um todo. Vamos dizer, restrições de crédito, você não vai mais conseguir crédito nenhum, e toda a tua família vem a sofrer com isso, pois tem muitas famílias que a renda de um valor, digamos, de R$1.000, R$700 estão comprometidos com financiamentos. Com R$300 a pessoa não consegue ter o mínimo para a sua subsistência. Acho uma questão de existencialidade. O consumidor tem que ser valorizado na sua existência, não no seu padrão econômico que ele fornece. A gente vê hoje que a defesa do consumidor, vista como um direito fundamental, ela veio para tutelar aquele que é considerado a prioristicamente vulnerável dentro da relação de consumo. Então, existe a necessidade de impor limites aos fornecedores, para que o consumidor não seja prejudicado por práticas abusivas, práticas ilegais. Para se chegar nessa limitação, qual seria o melhor caminho? O caminho da educação ou o caminho de uma punição mais severa? Eu acredito que os dois. Não seria só apenas educação, mas também punição aos fornecedores. O PROCON é um órgão, tanto a Secretaria Nacional do Consumidor também, como os PROCONs, tanto estaduais como municipais, são muito importantes para a conscientização, para a educação, tanto dos consumidores como dos fornecedores. A questão da punição, eu vejo, em boa medida, necessária para fazer com que o sistema econômico, o mercado, perceba os abusos que estão praticando e deixe-os de praticar. Pois se não houver uma punição severa, realmente eles vão abusar do consumidor, vão violar os seus direitos básicos, sem sombra de dúvida. Com relação, ainda falando sobre a constitucionalização do direito do consumidor, e a impossibilidade do Código de Defesa do Consumidor alcançar todas essas relações consumeristas, o que você acha sobre novas normas que tratam da relação do consumidor e estão fora do Código? Elas são interessantes e conseguirão alcançar os seus objetivos? Como enxerga essas normas extra-Código de Defesa do Consumidor? Excelente pergunta, Fernando. Eu acho que é muito importante que a defesa do consumidor se dê não apenas por meio da norma constitucional, mas também pela norma infraconstitucional, e não ficar adstrita apenas ao Código de Defesa do Consumidor, ou seja, outras leis esparsas que se referem a determinadas atividades econômicas, elas aplicam a defesa do consumidor constitucional, sem sombra de dúvida. É na lei de telecomunicações, a gente vê isso, é na lei de planos de saúde,
nós também identificamos essa situação. No próprio Estatuto do Torcedor, no Estatuto do Idoso, nós temos disposições de defesa do consumidor nesses ramos aí do direito e sobretudo, nas agências reguladoras, pois as agências reguladoras fazem parte do Poder Executivo, é muito importante o seu papel, tanto para fins de educação, de punição e de legislação, pois elas podem legislar por meio de resoluções. Então, a gente verifica muito a necessidade, realmente, de que haja a defesa do consumidor, não só por intermédio do grande Código de Defesa do Consumidor, podendo, sim, aplicar a norma constitucional de defesa do consumidor, o Código, bem como as outras leis esparsas que estão correlatas ao fato concreto que foi levado ao judiciário. Então, é muito importante, realmente, a aplicação da defesa do consumidor, não só por meio do Código, mas também por demais leis infraconstitucionais referentes à matéria. Ricardo, hoje em dia é muito debatido também a questão da privacidade e da transparência nas relações de consumo. Então, qual a sua opinião sobre a questão de bancos de dados, transferências de informação de um banco de dados para o outro e essa regulação nesse tipo de transação? Fernando, na verdade, hoje a gente verifica que há um mercado paralelo, um mercado negro de informações dos consumidores que empresa vende para empresa, como se fosse nesse sentido. É uma situação que na verdade, viola, né, o direito à intimidade, à privacidade da pessoa. Pois uma empresa, quando você vai fazer um cadastro, ela não pode depois utilizar desses dados desse cadastro para repassar para terceiros, pois ela está violando o quê? O direito à privacidade dos dados seus. Como você atuou no mercado fazendo um cadastro para adquirir um determinado produto, você atuou ali como consumidor. Então, no meu ver, há um plus aí de direitos fundamentais que estão sendo violados nesse sentido. Tanto da defesa do consumidor, como também o da privacidade da pessoa. Fora que é impressionante, né? É e-mail, é telefone, a gente não sabe como conseguiu esse e-mail, como esse telefone. Mensagens telefônicas, mensagens, né, que a gente recebe, não sabe de onde. Né? É tudo nesse... E acabou virando um comércio negro de informações de consumidores. Ou seja, isso as empresas pagam para obter. E o consumidor pode fazer alguma coisa? Ele pode buscar seus direitos perante o judiciário visando o quê? Visando suspender o uso desses seus dados privados. Perfeito. Sem sombra de dúvida. Felipe, mais uma questão? Ricardo, até com uma ligação com a pergunta do Fernando, que foi muito interessante. Porque o que se percebe, como bem colocado também na dissertação, é de que o consumidor ele foi alçado ao centro da relação de consumo, desse mercado baseado no consumo, mas não como um sujeito. Ele foi colocado como uma coisa. Ele foi coisificado, digamos assim. Qual seria o caminho a ser percorrido pelas entidades de defesa do consumidor, pelo próprio judiciário, pelo próprio Ministério Público e também pela função legiferante de criação de normas ou atuação do poder público para desmanchar essa ideia e emancipar o consumidor para que ele realmente se transforme em um sujeito de direitos na relação de consumo? Do primeiro momento que eu vejo é a aplicação direta do direito fundamental de defesa do consumidor nas relações privadas, ou seja, aplicar diretamente a norma constitucional. Acho que esse é o grande instrumento jurídico de defesa do consumidor. Sobre essa questão de o consumidor ser o centro, mas ele é ao mesmo tempo centro, mas está à margem, né, da relação de consumo. Por que isso? Porque a sua liberdade é uma liberdade de escolha daquilo que foi imposto, foi dado pelo mercado. É por isso que você fica à margem, que na verdade que quem faz o mercado de consumo é o próprio mercado. E você é um membro que necessita praticar a sua função, que é de consumir, mas consumir aquilo que foi já estabelecido pelo mercado. Por isso é a situação de coisificação que você precisa, na verdade, buscarmos um resgate aí, né, desse sujeito de direito central que hoje move a nossa sociedade, que é o consumidor. O instrumento maior para isso, no meu ver, é a defesa do consumidor como um princípio constitucional e aplicação direta desse direito fundamental nas relações
privadas, visando o quê? Proteger o desigual da relação, que é o consumidor frente aos abusos, imposições dos fornecedores. Tá certo, Ricardo. Muito obrigada pelas suas explicações. Obrigado, foi um senhor. rico debate, né? Um assunto que a gente sempre tem questões a abordar e tirar dúvidas, né? Sim, eu que agradeço a participação, agradeço também a colaboração dos colegas, Fernando e Felipe. Obrigada, Fernando. Obrigada, Felipe. Obrigado e mais uma vez parabéns pelo trabalho e parabéns pelo programa também, porque possibilita esse tipo de discussão e isso só tem a agradecer a todos nós. Obrigada, Felipe. Parabenizo mais uma vez o Ricardo pela dissertação. Como eu já disse, é um trabalho que engrandece muito o direito do consumidor. E também agradeço o convite para participar de um programa tão enriquecedor e que leva o conhecimento à sociedade. Tá certo. Bom, e você também pode ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no Academia. Só mandar um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o programa da semana, basta acessar o site que aparece aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.